Olá, estamos de volta com mais um episódio da série de podcasts Além do Peso, na CBN. Eu sou Luiz Fernando Correia, sou médico, comentarista de saúde aqui na rádio, e nós vamos conversar com o Dr. Bruno Halper, vice-presidente da ABESO, Associação Brasileira de Estudos da Obesidade e da Síndrome Metabólica, e também presidente da Federação Mundial de Obesidade. E a missão que eu vou dar para o Bruno é explicar para a gente o que são esses remédios ou medicamentos novos. Será que eles são tão novos assim? Como é que se chega num medicamento que dá certo para um problema tão complexo? Bom, oi Luiz, é um prazer estar aqui com você. E eu acho que você traz um ponto muito importante, porque hoje falamos muito desses novos tratamentos que todo mundo chama de canetinha emagrecedora, e eu quero deixar claro aqui que eu não gosto desse nome, a gente pode discutir isso um pouquinho mais, mas isso está na ideia geral das pessoas, todo mundo falando sobre isso, e parece que surgiu de um dia para o outro. E quem trabalha com obesidade, quem trabalha com diabetes, a gente já sabe da existência desses medicamentos à base de um hormônio que chama GLP-1, a gente pode explicar um pouquinho melhor em sequência, há muito tempo. Inclusive já existem medicamentos à base de GLP-1 no mercado há quase 20 anos, né? Começou com o Exenatida há muito tempo atrás, que era um remédio menos potente, tanto em redução de glicemia quanto em peso, né? Lembrando que esses medicamentos, os atuais, a semaglutida, a tirzepatida, que se discute muito, são aprovados tanto para obesidade quanto para diabetes, mas há 20 anos, um pouquinho menos de 20 anos, a gente já tinha algumas dessas medicações aprovadas para diabetes, que perdia menos peso, reduzia menos a glicemia, tinha que usar mais de uma vez por dia, então não tinha esse glamour que tem. Mas com o tempo foi se descobrindo novas moléculas que eram mais eficazes. Mas se a gente voltar no tempo, 20 anos para ter esse remédio, a gente pode voltar mais de 50 anos para quando começou-se a descobrir essa classe, ou esses hormônios que deram origem a essas medicações. Né? Então, como eu falei, esses remédios que estão muito na moda, eles vêm à base de um hormônio que chama GLP-1, que é um hormônio que a gente produz no nosso corpo quando a gente come. Então, depois que a gente come, o nosso intestino produz um pouco desse hormônio que manda um sinal para o cérebro para você parar de comer e, ao mesmo tempo, também ajuda o seu pâncreas a liberar insulina, que é um hormônio que faz com que evite que a glicose fique muito alta no sangue, então joga essa glicose para dentro da célula. O problema é que no nosso corpo esse hormônio dura minutos, ele é logo degradado, então ele tem um efeito imediatamente depois da refeição, vamos dizer assim. Então, quando se descobriu esses hormônios, falaram, poxa, será que a gente não pode fazer um uso farmacológico, né? Pensando em reduzir a glicemia, porque ele vai aumentar a produção de insulina, pensando em reduzir o peso, porque ele dá saciedade, e foi isso que começou-se a se construir. E hoje, né, quando a gente chama de canetinha emagrecedora, até de uma forma um pouco pejorativa, dá essa sensação de que é um tratamento só para emagrecer ou algo assim, e não que veio essa ciência por trás, que ele tem uma aprovação para diabetes, que já demonstrou redução de eventos cardiovasculares em diversas populações, diminuição de risco renal, uma série de coisas, e que esse conhecimento foi construído através não só dos 20 anos, desde o Exenatida, mas por muitos e muito mais tempo. E uma outra coisa que às vezes a gente ouve é, esses remédios foram desenvolvidos para diabetes e aí descobriram que causava perda de peso e a perda de peso é um efeito colateral. Não, desde o início já se sabia do efeito da saciedade e já se começou estudos específicos em obesidade. Algumas empresas começaram um pouco antes, outras depois, mas essa ideia de que era um efeito colateral e aí as pessoas estão usando pelo efeito colateral também não se baseia na história do desenvolvimento desses medicamentos. Então, essas pesquisas todas que você falou, primeiro é importante reafirmar para as pessoas, essas pesquisas de 20 anos reafirmam principalmente a segurança da utilização. É por aí que a gente pode garantir? Com certeza. Assim, eu
escrevi um artigo há uns anos atrás em que eu falava que o escrutínio das medicações para obesidade é muito maior do que para outras doenças. E eu não falo isso necessariamente como algo negativo, tá? Mas é um fato que a gente tem que analisar. Enquanto você, por exemplo, pegar medicamentos psiquiátricos, né, fluoxetina, enfim, outros, o que quer que seja, os estudos clínicos bem conduzidos, eles duram 6 meses, 1 ano. Se tiver estudos um pouco maiores, né, vão ser a exceção da exceção. E as pessoas aceitam utilizar esses remédios por anos e anos a fio, sem se preocupar o que vai acontecer a longo prazo e assim por diante. Não estou dizendo que esses remédios são perigosos, eu estou fazendo um paralelo. Com o tratamento da obesidade, por mais que a gente tenha com alguns estudos com mais de 5 anos de duração, se você junta de todos esses medicamentos, você tem mais de 100 mil pacientes avaliados por períodos longos, ainda a gente sempre ouve a ladainha, mas a gente não sabe o que acontece a muito longo prazo. E é verdade, mas a gente não sabe com nenhum medicamento, né? O que a gente sabe é que existem vários estudos que mostraram benefício, é claro, com indicação, né? A gente está falando aqui de pessoas que têm indicação de uso, que é diferente de pessoas que querem perder alguns quilos por questões puramente estéticas. Estou falando de pessoas com obesidade, com sobrepeso e doenças associadas, com diabetes. Então você tem estudos, por exemplo, de 5 anos de duração que mostram que em populações de alto risco, quem usou o medicamento teve 20% menos eventos cardiovasculares, aproximadamente, diferentes medicamentos, né? Tem esse que eu estou falando especificamente é com a semaglutida, mas tem outros com outros medicamentos com resultados muito similares. Então, assim, conforme mais e mais pessoas vão usando esses medicamentos, alguns efeitos colaterais raros vão surgindo, ou às vezes a gente não tem certeza se são causados pelo remédio, mas surge ali um ruído aqui, um ruído ali. Isso é possível até que se descubra algum efeito colateral muito raro, que possa ser mais grave, não é impossível, como pode acontecer com qualquer remédio, mas o balanço de risco e segurança dificilmente vai mudar, sabe, Luiz? Eu acho que assim, a percepção de benefício, quando a gente avalia essas populações grandes, com indicação clara de uso, que já teve evento cardiovascular, que tem a síndrome metabólica, né, gordura no fígado, diabetes, ou mesmo pré-diabetes, e os benefícios que esses medicamentos causam para a maioria da população, não vão ser efeitos que acontecem em 1 milhão que vão mudar esse balanço de risco-benefício. É claro, individualmente, cada um que está ouvindo a gente, poxa, será que eu posso usar? Tem que ir no médico, tem que ver o caso dele especificamente. Existem algumas contraindicações raras, mas existem. Avaliar a resposta clínica ao tratamento. Então, quando a gente fala assim, em geral, né, num podcast, a gente está dando uma informação para todo mundo, mas não quer dizer que individualmente você não tenha que ver a seu balanço de risco e benefício. Mas a tendência é que esses medicamentos vão se tornar um mainstream na medicina, né? Mainstream quer dizer de primeira linha, porque ao tratar a obesidade, nós estamos tratando mais de 200 outras doenças, né? Apneia do sono, próprio diabetes, doença cardiovascular, doença hepática do fígado, osteoartrose. Eu posso ficar aqui o podcast inteiro falando essas 200 e tantas cânceres em geral. Então, a ideia é, ao invés de eu tratar cada uma dessas doenças isoladamente, hipertensão, como a gente faz hoje, trata hipertensão, trata isso, trata aquilo, a gente poderia tratar a causa base e evitar tanto o aparecimento dessas doenças, como, se a doença já existe, fazer com que o tratamento seja mais fácil. Então, acho que a tendência vai ser que esses medicamentos se tornem uma medicina de primeira linha. Claro que eles precisam se tornar mais baratos, ainda não é uma realidade, mas a ciência evolui nessa direção, né? Primeiro surgem a gente vence a barreira científica e o acesso vem depois. Tem muita gente que, e eu também, né? A gente se frustra com isso, a gente gostaria que mais pessoas pudessem utilizar, mas a tendência a longo prazo é que isso aconteça. E vai se tornar, e cada vez mais tem novas empresas investindo nesses medicamentos. Em medicamentos semelhantes. A gente pode depois falar até algumas outras diferenças, mas o que mostram que essas empresas estão investindo bilhões de dólares em medicamentos semelhantes é porque realmente esse balanço de benefício sob risco hoje é muito positivo e dificilmente vai mudar num âmbito mais geral. A gente está falando de tratamento.
Aí uma história que todo mundo já deve ter escutado, talvez com esses medicamentos ou com outros medicamentos. Aí vem alguém e fala assim, poxa, mas a minha tia usou e não funcionou. Aí outra pessoa diz, não, mas comigo funcionou muito bem. Como é que é esse jogo? Medicamentos não vão funcionar de maneira... A resposta nunca vai ser igual, porque são pessoas, né? Então, como é que a gente pode deixar claro para as pessoas que existe essa diferença mesmo? Tem gente que vai responder melhor ou não? Tem gente que não vai responder? Existe isso? Claro, existe. É muito bom esse ponto, porque as pessoas têm essa visão meio egocêntrica, digamos, vamos dizer assim, de que o que acontece com ela é uma verdade absoluta. Então, se o remédio não funcionou comigo, é uma porcaria, né? Se deu efeito colateral, é um veneno, enfim, e vice-versa. Foi ótimo, não é a solução do mundo, como também não é. Então, assim, a gente tem dados, e isso é importante. Os estudos clínicos, quando eles avaliam eficácia, eles avaliam, por exemplo, a eficácia média. Então, vamos dizer, a tirzepatida, que é um remédio que está se falando muito agora, 20% de perda de peso na média. Mas aí você vai ver, 30% das pessoas perdem mais do que 30% do peso, que é quase uma cirurgia bariátrica. Um resultado realmente espetacular. Mas você vai ter ali 10% que perdem menos do que 10% do peso também. Então, para essas não funcionou. E vai, claro, né? Não vou ficar falando os números um a um, mas mostrando que existem grandes respondedores e existem maus respondedores, que com os novos remédios cada vez é menor esse número, mas existe. Assim como existem os que têm mais colaterais. Então, nos estudos clínicos, mais ou menos 7, 8% das pessoas abandonam o tratamento por efeito colateral. Né? Então, seria uma a cada 12, mais ou menos, e tem isso mesmo. Tem gente que não tolera de jeito nenhum, e tudo bem, quer dizer, vai procurar-se outras alternativas. Eu acho que o grande problema é também achar que essa é a única solução para todo mundo, então, se não... E aí, quem não é bom respondedor, quem teve efeito colateral, fica tentando várias vezes e sempre se frustrando. Isso também não é o caso. Então, entender que as pessoas têm respostas diferentes a remédios, isso vale para qualquer remédio, é que a obesidade é uma doença visível, né? Então, se alguém perde muito peso, a pessoa, perdeu bastante peso. Se tem um antipertensivo e uma pessoa baixa 20 milímetros de mercúrio e na outra 5, ninguém tá nem sabendo. E mesmo a pessoa que baixou pouco vai no médico, o médico falou, vamos trocar e nem... mas o peso tem muito essa questão da percepção. E tem um outro ponto, né, que quem é muito bom respondedor é mais fácil de ver. Então, se uma pessoa perdeu 20, 30 quilos com remédio, vai todo mundo ver. Aí vai perguntar para ela, o que você tá usando? O remédio tal, né? Ou, claro, não só o remédio, tá fazendo acompanhamento. Aí a pessoa acha que aquela é a média, mas aquele é o bom respondedor que ela só descobriu porque é visível. Aquele que perdeu 5, você não perguntou para ele o que está usando, né? Então, existe essa percepção de que a eficácia é maior do que ela realmente é, porque as pessoas se pegam muito nesses ultra respondedores e que às vezes até nem são. Às vezes as pessoas falam que perderam tanto, estão fazendo outras coisas e a gente não está nem sabendo. Isso é importante, né? Existem outros fatores envolvidos além da medicação. Exato. Pode ser um respondedor médio, mas ele fez uma reeducação alimentar, fez exercício físico e melhorou o equilíbrio metabólico junto com o remédio, né? Com certeza. E uma coisa interessante que você falou, quer dizer, nessa evolução de tratamento, pelo menos eu lembro, né? Eu não sou endocrinologista, mas como clínico a gente está sempre lidando com essa questão. As opções que nós tínhamos mexiam muito mais. A sensação que eu tenho, você me corrige se eu estiver errado, a sensação que a gente tinha como médico era, eu só tinha opção para tratar, vamos dizer assim, o que seria um sintoma. Eu mexia com a fome do indivíduo, eu mexia com alguma coisa de comportamento, e agora eu estou mexendo mesmo com como é que funciona dentro dele. É isso? Pode-se dizer que sim. Eu diria que os estudos, o objetivo dos estudos, isso é por questões regulatórias, sempre foi avaliar a média de perda de peso. A gente até pode discutir que isso não é a melhor forma de avaliar. Então, não necessariamente o remédio que perde mais é melhor do que o que perde um pouco menos para um determinado indivíduo. Existem outros fatores que interferem. Mas o que você traz é que, assim, os remédios mais antigos, que não são a base de GLP-1, porque tinha a liraglutida, que é um remédio que já está aí há um bom tempo, mas é diário, uma eficácia menor, mas é parecido com esses novos.
Eles tinham ação em sistema nervoso central, principalmente. Então, muitos pacientes com questões psiquiátricas que estivessem usando outros remédios psiquiátricos e assim por diante, não poderiam usar, ou a gente teria que ter muito cuidado no uso, com alguns efeitos colaterais, às vezes uma irritabilidade, algo nesse sentido, depressão, em algumas pessoas, não em todos, e tinha uma eficácia menor, né? E, por exemplo, remédios como a própria sibutramina, ela aumenta um pouco a frequência cardíaca e a pressão arterial. Então, pessoas de muito alto risco para um infarto ou que já tiveram infarto não podem utilizar, porque embora a ideia de tratar o peso é melhorar uma série de fatores, esse fator específico, pressão, não melhora até piora com a medicação. Então, eram medicamentos de potência menor, com mais contraindicações e, eu não diria que mais efeitos colaterais, mas com mais efeitos colaterais difíceis de ser manejados, porque esses remédios novos dão efeitos colaterais, náuseas, enjoos e tal, mas em geral é algo que você consegue trabalhar e passa com o tempo, e com os outros medicamentos às vezes é algo mais constante ou eventualmente não adequado de manter o tratamento. Quanto ao efeito em fome e saciedade, isso é uma área que a gente ainda sabe pouco, tá? Então existem estudos realmente que mostram que os agonistas de GLP-1, e quando eu estou falando agonista de GLP-1, o atirzepatida, que é esse novo, ele também age sobre o GIP, que é um outro hormônio. Então é uma ação dual, a gente não sabe exatamente o que o GIP faz a mais em relação ao peso, existem muitas teorias, mas acho que não vai ficar muito árdua para a nossa discussão. Mas eu estou colocando ele junto com os outros porque a base do tratamento é muito parecida, tá? Mas a gente sabe que o GLP-1 especificamente, ele tem ações no cérebro em termos de saciedade, de você comer um pouquinho e falar, não quero mais comer. Alguns estudos surgindo sobre um conceito que é food noise, que seria o ruído alimentar. Pessoas que estão trabalhando aqui e estão pensando o que será que tem ali de coffee break, que tem alguma coisa, e que às vezes até atrapalha o desempenho no trabalho. Porque você está aqui na reunião pensando e não consegue nem se concentrar. Então, esses remédios diminuem esse food noise, coisas que provavelmente os remédios antigos não faziam. Mas ainda assim a gente sabe pouco sobre essa regulação. Então, a minha percepção é que sim, esses medicamentos são mais eficazes em mais áreas, no comer homeostático que a gente chama, que traduzindo é a fome mesmo, ou a saciedade quando a gente termina de comer, algo mais relacionado às necessidades energéticas do corpo, e o comer hedônico, que traduzindo seria o prazer de comer. Então a gente está num rodízio, a gente come mais do que num dia, porque tem mais opções e tal. Então há evidências de que esses medicamentos podem agir em ambas as vias e os anteriores não tinham esses efeitos tão abrangentes, digamos assim. Agora, mesmo com os remédios antigos, existe uma proporção de pessoas com resultados muito bons. Então não é que eles foram 100% abandonados, não, agora é só esses novos e todo o resto é ruim. Não, a gente ainda usa, muitas vezes em combinação, para não respondedores. Quanto mais opções a gente tiver, melhor, ainda mais porque a gente sabe, até pouco tempo, só 1% das pessoas com indicação de tratamento de obesidade fazem tratamento. Nos Estados Unidos, esse número agora é em 5% e já é essa doideira toda que é lá, não acha remédio em lugar nenhum, produções, havendo fábricas novas ao redor do mundo e assim por diante. E ainda assim é só 5% das pessoas elegíveis que usam. Então, a gente vê como existe espaço e vai ter gente que responde bem com uma coisa, mas a gente precisa ter outras opções para outros grupos de pessoas. Isso me traz uma dúvida. A gente consegue falar para o paciente que tem, por exemplo, pressão alta, hipertensão, que ele vai tomar remédio a vida inteira. Quando a gente começa a pensar na obesidade e nos tratamentos, uma coisa... Primeiro que é complicado, às vezes, explicar para o paciente que ele não vai ser curado, ele vai ter uma doença, ele tem uma doença crônica, eu tenho que conseguir mostrar isso para ele. E qual futuro que você vê? A gente vai caminhar para uma coisa parecida com hipertensão, na tua opinião? Quando a gente tem várias armas na prateleira e a gente está usando a primeira, que agora que está mais eficaz, mas vai ter que continuar usando, né? Como é que eu digo isso para o meu paciente?
Sim, obesidade é uma doença crônica. Então, se a gente reconhece obesidade como uma doença crônica, tá? A gente entende que o tratamento de uma doença crônica não pode ser agudo. Não é uma pneumonia que você usa 15 dias de antibiótico, a pneumonia acabou e pronto, você vai viver sua vida. O tratamento tem que ser crônico, seja ele qual for. A própria cirurgia bariátrica, ela é um tratamento crônico. Queira ou não, no momento em que se opera, você aceita a ideia de que você vai passar o resto da vida com aquela mudança anatômica. Então, você não precisa fazer nada de novo, claro, tomar vitaminas, mas em termos ao tratamento específico, ele vai estar lá e ele é crônico. Então, é a mesma ideia com tratamentos medicamentosos. O tratamento, para funcionar, ele precisa ser crônico. Então, tem um estudo interessante recente, que eu participei, inclusive, eu fui nos investigadores, em que se utilizou a tirzepatida por um grupo grande de pessoas durante 36 semanas, ou 30, um pouquinho menos que isso, e depois se dividiu entre continuar usando o remédio e voltar e ser placebo, né? E o grupo que parou de usar o remédio voltou a engordar, não voltou a engordar tudo, tá? Então eles tinham perdido 20%, recuperaram ali 10% mais ou menos, 12% em um ano, mas provavelmente iam voltar a recuperar nos próximos anos. Existe um grupo pequeno de 16% de pessoas que não voltaram a ganhar peso. Então, existem algumas pessoas, não é a maioria, é a minoria, que podem eventualmente usar o medicamento por um tempo, não usar depois, mas eles não estão sem tratamento. Eles estão fazendo alguma outra forma de tratamento. Eles começaram a fazer mais exercício, mais de 300 minutos por semana, ter um acompanhamento nutricional, vigilância. Não é fácil, não é o que vai acontecer com a maioria, mas ainda assim que aconteça, não significa sem tratamento. Não é aquela coisa, não, agora eu cheguei no meu peso, eu vou administrar. Se você perguntar para 100% das pessoas que tiveram obesidade e que perderam muito peso, mesmo que seja só com estilo de vida, elas vão te dizer que é tão difícil manter o peso hoje como era no dia que acabou a dieta. Elas continuam fazendo o tempo todo, né? Então não é algo que chega uma hora que vira um piloto automático. Claro, você aprende as estratégias, mas é algo que você precisa fazer todos os dias. E eu acho que é esse o entendimento principal. A maioria das pessoas vai precisar usar a longo prazo o medicamento, ponto final. Então o que a gente precisa? Que os remédios sejam seguros, isso as evidências mostram que são, como eu falei, o escrutínio de segurança de medicamentos para obesidade é maior do que a média do que para outras doenças. 2, que seja acessível. Então, poxa, não tenho como pagar a minha vida toda um valor altíssimo para manter o peso. Mas se os remédios forem acessíveis, como hoje antihipertensivos são extremamente baratos, por que não? Né? Quando a gente faz estudo clínico, quando o estudo clínico termina, os pacientes que se beneficiaram, eles podem continuar usando o medicamento. E nos estudos clínicos, quase todos querem continuar. O que mostra que a questão do acesso é muito importante, né? Quer dizer, quando a medicação é fornecida, as pessoas estão dispostas a continuar. Então tem que ser seguro, tolerável, claro, e essa questão do acesso. E claro, existe essa necessidade de mudar a mentalidade da sociedade, e eu digo inclusive dos médicos. Tem muito médico que acha que só pode usar por um período X de tempo. Então todo mundo fala, as pessoas querem usar por 6 meses e parar, não entendem. Às vezes a gente coloca muito em cima da pessoa, mas a pessoa que vive com obesidade, ela não é obrigada a entender toda a teoria, se ela não, né? Quem tem que explicar isso são os profissionais de saúde. Então, se os profissionais de saúde também têm essa visão mais estigmatizante de que só pode usar por um tempo, isso ou aquilo, aí a gente não vai evoluir em toda essa discussão. E o que acontece hoje é que tem muito paciente que vem demandando e pedindo isso para o médico. Você, poxa, eu não posso continuar usando, está me ajudando, por exemplo, esse food noise que eu falei. Não é só uma questão de peso. Eu já tive paciente que chegou para mim e falou, poxa, será que a gente pode parar? Tá caro, eu quero ver se às vezes eu tenho um pouco de intolerância. Eu falei, claro, vamos tentar, não é fácil. E aí passou um mês, o paciente voltou e falou, não, eu quero voltar a usar. Mas o peso não mudou, é porque o food noise, esse ruído alimentar voltou e eu percebo que vai ficar muito mais difícil. Então, às vezes, a própria percepção do paciente é importante. Antigamente, como a gente falou, remédio que faz você perder 5% do peso, você tinha 100 quilos, foi para 95. Você vai usar pro resto da vida um remédio que tem efeito colateral por causa dos 5 quilos. A gente dizia que 5 quilos era bom, como médico, fazendo até um meia-culpa, né? A gente falava 5% já é relevante, mas para o paciente não é. Agora, quando a gente consegue essas perdas maiores,
muitas vezes vai ter essa percepção do paciente, e claro, como eu falei, não só pela perda, pelos benefícios adicionais. Então, se o remédio diminui risco de infarto, diminui risco de diabetes e de uma série de outras doenças, mesmo que você mantenha peso sem ele, você está usando também por parte dos benefícios adicionais. Agora, você que é pesquisador, me diz uma coisa. O que tem pela frente? O que você... Um pouquinho de ficção científica até. O que temos que está para um caminho? Porque, como a gente viu, essas pesquisas não saem de hoje para amanhã. O que já está andando e o que você pode até vislumbrar lá na frente? Muito bom. A gente estava falando um pouco de história, né? E eu falei de alguns estudos que eu escrevi. Tem alguns, até outros mais antigos, em que eu falo, por conta desse escrutínio de segurança muito grande, muita gente deixou de investir em obesidade. Porque falava, poxa, eu vou investir bilhões de dólares e aí vai se achar um risco aumentado de uma coisa que às vezes nem é certeza, mas que vai gerar um pânico e vai ser proibido. Então eu não vou investir, eu vou investir em câncer, vou investir em outras áreas. Então a gente sentia quem trabalhava com obesidade se sentiu órfão por muito tempo, exatamente porque não via que existia tantas pesquisas na área. Isso mudou completamente. Com esses novos medicamentos, agora, você vai em congresso de diabetes, só quase se fala de obesidade. Você vai em congresso de cardiologia, quase só se fala de obesidade, por conta dos atuais, mas também pipeline, né, coisas que estão vindo, inclusive, até se perde no meio de tanta coisa que vem. Existem algumas áreas de interesse, alguns mecanismos de ação interessantes. Então, como eu falei, a semaglutida é um GLP-1, né, junto com outros antigos, a tirzepatida é um GLP-1 com GIP, e já se começa agora a ter os tri-hormonais, que são GLP-1, GIP e um outro hormônio que é o glucagon, que é um hormônio que por muito tempo se achou que era ruim para o diabetes, mas hoje está sendo revisto isso, e que ele gera mais perda de peso, ele reduz a gordura no fígado. Então existem esses agonistas triplos que provavelmente vão levar a perdas de peso ainda maiores em estudo fase 3 até, chegando próximo a 30% de peso, algo nesse sentido. Então essa é uma linha de estudos. E nessa GLP-1, GIP, glucagon, se faz várias misturas entre eles para se achar proporções que vão ser melhores para uma doença, para o fígado, para o diabetes e assim por diante. Então muita coisa pode surgir nessa área. Mas existem estudos com outros mecanismos de ação também. O que mais gera atenção, mas que recentemente a gente ficou meio assim porque uma das grandes empresas acabou desistindo de continuar o estudo, é um remédio que chama bimagrumab, que é um remédio que ele evita a perda muscular, ele até faz com que você ganhe um pouco de músculo, porque ele é um anticorpo que inibe a quebra do músculo. E aí a ideia seria que você poderia usar junto com um desses GLP-1s para não só perder muito peso, mas perder mais gordura e até ganhar um pouco de massa magra, que em termos de composição corporal ia ser ainda melhor, tá? Mas como é um mecanismo de ação completamente novo, existe uma chance de se descobrir que esse mecanismo não é tão benéfico assim, porque pode gerar outros riscos. Sabe se dá um pouco de espasmos musculares, poderia ser perigo em, sei lá, você está dirigindo um carro, por exemplo. Então é uma área que é interessante, promissora, mas a gente nunca tem certeza se vai para frente. Como eu falei, até algumas empresas não estão mais investindo nisso. Tem questões de custos, outros fatores, mas é uma área bastante legal. E existem mecanismos, ou outros remédios, como a amilina, que é um outro hormônio intestinal, que ele nem é tão potente assim, mas ele dá muito menos efeito colateral. Então, às vezes, você pode juntar com um desses GLP-1s para ter uma eficácia maior em perda de peso com um colateral muito semelhante, ou até usar ele isolado para pessoas que são mais intolerantes. Talvez não precisem perder tanto peso, mais idosos, que podem eventualmente se beneficiar de perdas menores, mas que não vão ter nenhum tipo de problema em termos de tolerabilidade. Tem muitas outras coisas vindo de outras áreas de aumento de gasto energético, do sistema endocannabinoide, que foi uma coisa que existiu no passado e foi proibido por conta de efeitos psiquiátricos. Então estão se fazendo medicamentos que agem nesse sistema, que fazem com que você diminua a gordura visceral,
mas sem agir diretamente no cérebro, para não dar os problemas psiquiátricos, também áreas em andamento. Mas como eu falei, do mesmo jeito que no passado muitos remédios não deram certo, não é porque agora deu certo com os GLP-1s e similares que se a gente tiver outros mecanismos de ação vai dar certo com todo mundo, né? Então, é legal a gente ir em congresso e ver cada vez mais pessoas investindo na área, a gente sabe que vai ter mais concorrência e assim por diante, mas acima de tudo a gente tem que entender que nem tudo vai para frente. Agora, talvez o melhor ponto de tudo isso é que alguns desses medicamentos muito bons vão vencer patente em breve. E aí vão ter opções mais baratas de algo que a gente já sabe que é muito bom, quando você combina, enfim, faz várias coisas. Eu acho que se eu tivesse que vislumbrar um futuro mais próximo, seria esse, da gente ter essas opções que a gente já mais ou menos conhece e que sejam muito mais baratos. Inclusive versões orais. Existe inclusive eu participei do estudo clínico, que é uma versão oral desses remédios, que não precisa de jejum e tudo mais, e é muito fácil de produzir, e você consegue distribuir, talvez o custo diminua, que é a orforgliprona, que pode ser uma opção, por exemplo, para você conseguir oferecer esse remédio para muito mais gente. Porque hoje a gente está falando disso, mas quem consegue comprar é muito pouco. Então, às vezes um remédio que tem uma eficácia um pouco menor, mas que eu consigo dar para uma população inteira, é muito melhor do que um que seja mais eficaz, mas eu só consigo dar para um nicho muito pequeno. Bom, Bruno, muito obrigado por essa visão ampla desses medicamentos, enfim, das opções que a gente tem, e ficar sempre aquela recomendação, né? Se for usar qualquer estratégia dessas, bem orientado, dentro de um projeto orientado por um especialista, porque isso não é uma solução, não é bala de prata para resolver problemas simples. E ó, gente, esse foi o Além do Peso, falando sobre essas opções de tratamento com medicamentos. A gente vai continuar abordando outros aspectos dessa coisa tão complexa que é a obesidade. Eu quero te agradecer mais uma vez, Bruno, por ter estado com a gente hoje. Obrigado. Obrigado, Luiz. Um prazer.